Eita galera, tentei arrumar isso aqui, mas não deu não fica nem a pau, mas beleza, cabelo tudo pro alto, é assim mesmo. E aí galera, realmente mais esse videozinho aqui. Tava aqui refletindo algumas coisas e tive algumas ideias, né? A gente sempre tem algumas ideias, sabe, de crescimento, de progresso. A gente vamos pensando na nas melhores formas para a gente realizar o nosso trabalho do dia a dia, né? Mesma coisa como o trabalho de pedreiro, né? A gente sempre tem formas melhores para que a gente possamos executar o trabalho, para que o trabalho ficar com mais perfeição possível. E após a fazer, né, começar pela parte mais difícil, você terminando a parte mais difícil e fazer a parte mais fácil por último, fica mais prazeroso, né? E as coisas realmente funcionam com mais rapidez, com mais eficácia. Você passou pela parte difícil primeiro, depois vai passar pela parte fácil, para você vai ser moleza. Então, galera, hoje a reflexão realmente que eu compartilhei no meu status do WhatsApp, né? A seguinte frase, porque às vezes eu sou meio esquecido, aí eu tenho que ficar sempre olhando, né? Porque na verdade foi nesse que eu tô filmando. Mas deixa eu ver aqui no outro que eu tenho meu contato também. Dá pra me ver o meu próprio status, né? Que é o da loja aqui no meu. Beleza. Aqui. Aqui. Deixa eu me procurar aqui. O meu status. Tá aqui. Postando vídeo dos outros, postando. Fotinho. Olha aqui, rapaz. Olha que emoção. Que garoto. Aqui é um tempo do período que eu servi missão, né? Esse aqui são os meus presidentes de missão. Ô, tempinho. Deixa eu mudar aqui pra vocês verem melhor. Eu fico aqui. Eita, não tem como mudar mais não. Então, mas enfim. Deixa eu passar aqui. Tá aqui realmente. Olha a mensagem que eu fui inspirado a escrever. Olha, nunca se vanglorie de si próprio. Eu esqueci do si, agora eu tô vendo. Mas nunca se vanglorie de si próprio. Nunca tenha orgulho de algo. Dê todos os créditos de sua vida ao Pai dos céus, por lhe dar forças e sabedorias do alto para todo o seu sustento. Porque eu estava fazendo essa reflexãozinha aqui, eu tive pensando, sabe, porque existe uma lei que nós não podemos realmente passar por cima, de forma nenhuma. Nós temos esse direito de passar por cima e nem conseguimos passar por cima, porque nem o próprio Deus ele pode passar por cima de algumas regras, de algumas leis, né? Ele não pode intervir no nosso arbítrio, ele não pode fazer um monte de coisas, mesmo ele sendo Deus. Mas uma coisa, porque se ele ultrapassar, existe no universo, existe uma força que muitos cientistas ainda não conseguiram explicar, mas existe uma força que até mesmo Deus, ele poderá ser punido, ele deixa de ser Deus. É um ensinamento muito, muito caótico, mas sabendo da sua soberania no universo, porque todas as coisas, como nós falamos, né? Existe uma certa piada, um pensamento, né? Que as pessoas sempre se perguntam: o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
E eu realmente eu me encontro realmente pensando nesses aspectos. Aí nós vamos lá no livro de Gênesis, sempre Gênesis, né? No início de tudo, fala-se que Deus, ele, ele falava e as coisas aconteciam. Ou seja, ele tem autoridade sobre toda coisa, todo o espaço. Então, por só ele dar ordem, as coisas se faziam. Ou seja, no livro de Abraão, que encontra-se no livro de Mórmon, não um livro de Mórmon convencional, né, mas é conhecido como Tríplice, que tem são um conjunto do livro de Mórmon e tem mais outros 3 conteúdos que são feitos por profetas que vieram, né, conhecido no Velho Testamento como a restauração de tudo, ou seja, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. É falado lá sobre a restauração. Então, esses livros que são adicionais ao livro de Mórmon não são dos profetas antigos, igual na época que estava sendo escrito a Bíblia, né, e outros mais. Bom, conhecendo certos princípios e sabendo de certas vocações nesse universo todo, eu até realmente eu acompanho algumas lives, né, de algumas pessoas e eu vou vendo realmente aquilo que me cabe, sabe, aquilo que se encaixa melhor. E até então eu estava conversando com os missionários, né, que são os missionários da igreja, qual realmente eu sempre tenho seguido, depois de muita procura, de muita busca da minha vida, com pouco entendimento, com pouco conhecimento, mas a gente vai passando a conhecer e vamos passando a ter um pouco mais de entendimento, né, com o passar do tempo. Então eu já sou membro afiliado nesta igreja ou nessa instituição, conforme realmente a visão de cada pessoa. Eu tenho aproximadamente desde 2006. Eu vou fazer os cálculos. Eu não gosto de falar nada, pessoal, sem tirar, né, as minhas dúvidas. Eu jamais gosto de falar sem ter uma base exata, né? Mais ou menos aproximadamente, eu vou dizer assim. Ter uma mais aproximado possível, para mim não errar muito, também não passar demais, não exagerar, né? Assim vai. Então, estamos em 2026, né? Menos 2006, 20 anos. Beleza. Era só fazer na conta, né? Contar ali de 2006 para 2000, mas é bom fazer a conta. É sempre bom. Era só tirar os 20 ali para 2006, correto, concreto, né? A gente vai aprendendo dessa forma. Mas então, número inteiro, é bem mais fácil para você. Mas são 20 anos, mas é de mim já realmente tirar as provas. Tá aqui, olha lá, ó. 2026 menos 2006, lá 20, aqui embaixo, aqui, ó. Beleza. 20 anos, sabendo dessas coisas, 20 anos que eu tenho de membro. Fazem 13 anos, a qual eu servi também uma missão, também como missionário da igreja. E, bom, eu pude aprender muito com as pessoas, com os meus companheiros de trabalho e também com os líderes, né, com os dirigentes. E, bom,
E eu também tive que buscar alguns estudos pessoais, é claro, para me pondo em prática no meu dia a dia todas as coisas. O que eu relato é que todos os feitos que nós fazemos por nossas mãos, muitas das vezes não são por nossas mãos, nem pelo nosso intelecto. Eu gosto muito de pensar na escritura daquela mulher cananeia, eu acho que foi uma mulher cananeia, que veio pedir uma bênção, acho que é para sua filha, né, que estava acamada, não sei se foi endemoniada ou estava lá realmente há muitos dias com alguma coisa, mas acho que foi endemoniada sim, se eu não me engano, que eu li essa semana. Mas como eu esqueço de todas as coisas, que são muitas coisas que eu faço num prazo muito curto de tempo, tem como eu esquecer. Bom, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar que é rápido, tá? Não sei se foi em Mateus 15. É, Mateus 15, 27. Deixa eu ver. Eu quero ver do início, né? É engraçado. Olha que vocês manjam a leitura. Olha só. Ah tá, foi endemoniada mesmo. Tá aqui no capítulo 22, ó. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, para que venha gritando após nós. E ele respondendo disse-lhe: Eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas, os gentios. Bom, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Não foi uma pergunta, mas foi mais ou menos uma afirmativa aqui. Dos cachorrinhos, ponto, né? Então ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Né? Só para pensar. Mas não tem interrogação, tá? Como me deu quase que uma metodologia ali entre uma pergunta e uma afirmativa. Eu não sei o que quer dizer isso. Mas ele só disse, entendeu? E aqui olha a resposta. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caiam da mesa dos seus senhores. Eu me pergunto, como que essa mulher, da onde ela tirou essa inspiração? De onde que ela tirou essa inspiração? Eu gosto de usar muito essa escritura. Não tanto essa, mas como outras, que me fazem eu entender, né, o lapso, a essência da coisa. Porque o próprio Jesus Cristo, ele aprendeu algo com essa escritura. Ele aprendeu. Jesus Cristo, realmente, por mais que ele é filho de Deus, realmente por uma força, realmente foi gerado por uma mulher pura na terra, você é uma mulher, né, fisicamente falando, né, e foi gerada através do Espírito Santo no útero daquela mulher, o Filho de Deus. Então é um nascimento extraordinário, né, de algo. Mas Deus, realmente, nada para ele é impossível. Nada é impossível. Mas o que me chama a atenção muito das escrituras eu tenho estudado o livro de Apocalipse. Eu tenho entendido um pouco mais claramente do que se diz, que antes eu fazia muita confusão. Hoje eu não faço confusão
em muitos ensinamentos, sabe? Porque temos que receber por inspiração. E é chamado Espírito Santo é o que faz a gente aprender as coisas de forma mais ampla, clara, sem deixar realmente vestígio e sombras de dúvidas. O livro de Tiago ele é muito claro nisso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance rosto. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, e ser-lhe-á dada. Eu creio que seja essa escritura que eu acabei de falar agora. Eu acho que eu falei direitinho. Eu acho que eu falei. Livro de Tiago. Tito, papá, mais pra cima. Agora é Tiago 1:5, né? Que eu falei, né? Que ele fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Ou repreensão, né? Sem repreender. Porém, peça-o com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, essa parte pulei, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não, de uma para outra parte. É levada de um lado para o outro, sem destino, entendeu? É uma pessoa que fica lá toda a vida nunca sai do lugar, vamos dizer assim, mas até se cansar e se morrer afogado. A onda é desse jeito, a onda do mar, quem conhece o mar sabe exatamente essas palavras aqui. Então você tem que ter noção por que a simbologia, por que as inspirações de Deus, com toda a sua sabedoria, ele fala com essa sabedoria para que nós possamos entender, interpretar e conhecer a sua vontade e poder conhecer e saber o que da forma que ele pensa, da forma que ele age, né? Então não é só por simbologia, não é só por métodos para a educação, mas aí realmente ele também é um professor, né? Que está tentando nos ensinar e outras coisas que fala lá no Apocalipse. É porque eu leio muito, é porque é demais. Estudo, não leio, né? Estudo. O que acontece? Lá no Apocalipse ele fala, até perdi mais ou menos a linha do raciocínio aqui, mas ele fala na questão da gente. Aí, fui fazer graça, acabei esquecendo, viu? Deixa eu lembrar aqui de novo qual foi a escritura que eu lembro realmente do Apocalipse que eu estava estudando, que falava claramente em relação. Eu estava falando aqui sobre simbologia, sobre. Deixa eu lembrar aqui. Sobre alguns métodos, sobre dúvida, a onda do mar, levando o vento lançado de uma parte para outra. Então eu vou pular essa parte, porque eu não estou lembrando e eu não vou querer realmente ensinar de forma errada, errônea, né? Não quero levar ninguém ao erro, porque se eu levar alguém ao erro, a condenação para mim será fatal. Então, quer dizer o seguinte, pessoal, é uma coisa tão séria, mas é tão séria, que o livro de Apocalipse realmente é um livro realmente que ele fala de todas as coisas que temos cometido, todos os erros que nós como seres humanos nós cometemos. E não podemos deixar as coisas vãs do mundo, as coisas tolas e vãs do mundo tomar conta da nossa consciência e a gente ensinar coisas erradas para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, né? Porque será cobrado de nós, nós seremos cobrados conforme realmente Deus ele relata em todas as santas escrituras, nas sagradas escrituras. Nós realmente somos da casa de Israel, que ele fala sobre as 12 tribos de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não quer dizer que nós somos israelitas ou judeus, mas sim pertencemos às 12 tribos de Israel. Todos nós pertencemos a uma dessas 12 tribos, entendeu? Que
que é de tribo de Judá, de Isacar, tribo de Zebulon, tribo de Naftali, tribo de Rubens, tribo de... Entendeu? São muitos. Fê. É isso, cara. Eu sei que é muita coisa para poder lembrar. Mas temos que esquecer desse muito. Leva tempo, como eu falei para vocês. Eu tenho 20 anos, né, que eu conheço a igreja. Eu tenho 20 anos que eu me afiliei a esta igreja e que eu venho seguindo aqueles conhecidos como os 5 tópicos, né, são os passos do Evangelho de Jesus Cristo. Que um dos primeiros realmente é fé, né? Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e seguir, perseverar, ser perseverantes até o fim, né? Esperar realmente até o fim. Nós temos que segurar a nossa fé. Até o fim temos que segurar a nossa religião, a nossa fé, a nossa religião, segurar o que o Salvador Jesus Cristo ele espera que nós possamos segurar, que é a sua própria essência, né? Que ele fala que nós podemos nos tornar um varão, um ser, né? Assim como Cristo fala, né? Que sermos assim como o Pai é, puros, né? Imaculados, porque a corrupção do ser humano, a corrupção é demais. A nossa corrupção, por nós nascermos... agora eu tô lembrando um pouquinho, por nós nascermos... por nós sermos seres que somos capazes de sermos subordinados, sermos enganados, sermos corruptos, a nossa natureza humana. Porque é muito fácil uma pessoa hoje te comprar por algumas moedas. Vou te falar assim, por um valor. É igualzinho na questão política. Eu falo muito que aquele político que bater na minha porta e ele tentar comprar o meu voto, não voto nele. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Se for um cara que ele me ajudou assim com algo, tipo assim, com seu esforço, ele não precisei de um medicamento médico, que eu precisei de uma ajuda, de um empurrãozinho para me chegar em determinado local, em algum lugar, né? Como já aconteceu algumas vezes, eu fraturei este dedo, meu polegar, né? Quebrei esse dedinho. Teve um que deu assistência, né? E quando também me acidentei, teve uma outra pessoa que estava indo para uma cidade vizinha, levando os meus pais, né? E me ajudou realmente bastante. Eu procurei também depois, logo após, fazer um tratamento no carro da prefeitura para poder estar me locomovendo. Então são princípios e são coisas que são feitos, são obras, tá? Não são promessas, são obras. Muitas vezes a pessoa vai ajudar sem querer absolutamente nada em troca. Tá entendendo? Não é com a intenção de ganhar aquele eleitor, de ganhar o voto da família, não. Mas porque aquela pessoa é daquele jeito. E quando ele estiver lá dentro da prefeitura como vereador, como prefeito, ou até mesmo como normalmente vinha como governador, senador ou presidente da república, se ele nunca se corromper, certamente ele terá o meu voto, sempre. Se ele estiver fazendo a obra que ele realmente me mostrou desde o início, é lógico que eu vou confiá-lo a
Porque é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não está se corrompendo, uma pessoa que não é corrupta, entendeu? Então os valores, os nossos valores, são os valores, não são apenas físicos, são os valores divinos. Porque se você é uma pessoa que tem caráter, você é uma pessoa que está vivendo os princípios divinos. Ser como Deus ele é difícil. Ser como Jesus Cristo ele foi, é difícil. É muito difícil. Ser uma pessoa de personalidade, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, é difícil. Como eu estava lendo uma outra escritura, eu fiz um videozinho, eu acho que tem esse vídeo aí que fala sobre essas escrituras, né? Sobre o caráter, sobre a capacidade de cada um desenvolver alguns atributos, que são os atributos divinos. Nós podemos aplicar esses atributos divinos aqui na Terra. Nós podemos realmente nos tornarmos semelhantes ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao nosso Salvador Jesus Cristo, pelos esses dons divinos, pela qualidade. Então, todos vocês que estiverem assistindo este vídeo agora, eu vou divulgar no Facebook, vou divulgar no YouTube e vou divulgar também nas minhas redes sociais em geral, no Instagram e outros mais. Se as pessoas gostarem, realmente espalharem aí, tá bom? Realmente dessa conversa, nessas conversas, que tem muitos vídeos aí, vocês podem me seguir lá no YouTube lá, se quiserem ver, né? Eu não preciso realmente que vocês possam estar lá me dando like não, entendeu? Se vocês gostarem, se quiserem, fica à vontade. Se vocês acharem que realmente, bom, acho legal, pô, vai lá, tranquilo. Eu aceito, vai ser de bom grado, porque eu não tô para poder tá me mostrando. Eu não tô realmente para poder fazendo umas coisas porque eu acho bonito, tal. Não. Eu como professor, pedagogo, vamos lá, eu não sou pedagogo, não me formei, mas realmente por ser um estudante de pedagogia, eu adorei muito realmente essa prática, né? Eu gostei muito realmente de ter estudado pedagogia e mais para frente realmente eu pretendo pegar o diploma e eu estudo todos os dias, né? Eu só preciso do diploma apenas, porque estudo eu estudo. Só realmente o tempo, gente, é escasso, é corrido, nossa vida é corrida. Nós ficamos anos e anos e anos, já fazem 13 anos desde que eu voltei realmente de admissão, que eu venho realmente, já era para ter feito o quê? Quantas faculdades? Contem aí. Mas nem sempre, igualzinho, a gente vai construindo a vida, vamos fazendo. Eu sei que vai ter muitos desafios na nossa frente, vai ter muitos obstáculos, vai ter coisa que vai tirar a nossa atenção, aquele dinheirinho que você estava lá guardando, juntando, muitas das vezes você teve uma emergência, teve que utilizar, já aconteceu isso comigo, mas hoje eu estou aprendendo a fazer as coisas com mais exatidão, eu estou aprendendo a fazer as coisas com mais sabedoria, eu estou aprendendo, né, a ser mais semelhante àquela pessoa perfeita que vai ser o meu espelho. Eu estou me espelhando naquela pessoa que eu sei que é perfeita. Eu não estou espelhando em nenhum ser mortal, mas sim eu estou me espelhando na divindade a qual eu representei, a qual eu estou representando. Então, eu sei que eu sou falho, sei que todos nós somos falhos, sei que nós erramos pra caramba, mas buscar consertar e se acertar é melhor ainda, porque o nosso Pai dos céus, ele está só esperando para que nós possamos buscar socorro através dele, buscar socorro em seus braços. Ele quer que todos os seus filhos, independente do que estejam fazendo, só possam buscar o socorro que eles necessitam, que eles precisam, que nós precisamos, que nós necessitamos. Todos os dias.
agradecer a Deus todos os dias, agradecer Ele realmente por estar vivo, por ter saúde, agradecer Ele por uma coisa realmente que eu tenho por mim próprio. Eu agradeço sempre pela sua não é segurança, porque eu esqueci. Mas, olha, caraca, já é algo meu, tá? Realmente eu agradeço. É porque realmente eu não posso falar. Então o bicho tá travando. É porque não é pra ser dito aqui. Mas é algo pessoal meu, sabe? Eu agradeço mesmo pelas bênçãos divinas. Eu agradeço realmente pela saúde, né? Por estar pelo meu trabalho, pelos meus ganhos, para me estar sobrevivendo, pelas boas influências, pelas boas amizades. Realmente eu sempre agradeço realmente ao Senhor, a Deus, por nos trazer conforto e segurança em nossos lares, em nossas casas. Eu sou um tipo de... Eu tô me tornando, né? Espero que futuramente realmente eu seja um pai, um homem aí honrado, que realmente que a esposa honra o nome, né, do seu companheiro que vai ser o seu companheiro eterno, seu marido, né, e assim também eu honrando a minha esposa constantemente. Quero dizer, pessoal, que caráter a gente não se compra e caráter a gente não se vende em esquina, em farmácia, em laboratório, em quaisquer ambiente que vocês acham que podem, mas não. O caráter ele tem que ser adquirido constantemente, tem que ser constante, tem que ser pela constância, por estar ali tentando, buscando, sem parar, não para, tá cansado, tá ruim, você tá se debatendo, você tá, entendeu? Mas continue lutando, continue batalhando, não desista. Eu sei que as porradas da vida realmente bate, dói, machuca, mas não podemos parar de jeito nenhuma, entendeu? Porque quanto mais a vida te bate, no final volta com o dobro ou triplo ou 10 vezes mais, entendeu? Então o mundo vai se abalar pela dureza realmente do que você tem aprendido, pela dureza, pela força e a franqueza da pessoa que está além de você. Porque por mais que vejam a carne, muitos seres humanos não enxergam o espírito. Foi o que Cristo ensinou. Revela a minha carne, mas não revelou o espírito. Nós temos que ter ideia que matéria e espírito são duas coisas distintas. Porém, quando faz a união dos dois, cria-se vida. Dá-se vida a um boneco que antes não poderia andar e agora pode andar, pode falar, pode fazer todas as coisas. Então, pessoal, sem o espírito é só um boneco, só um corpo, que não há vida ali. É só um frasco, é como uma caixa vazia, sem um conteúdo dentro. Para vocês que gostam de comprar, você já comprou realmente um tênis lindo da Nike, Reebok, ou seja, qualquer outra marca, Adidas? Quem já comprou um tênis, vem aquele cheirinho, né, de novo. Você abre a caixa, aquele tênis está lá, todo embaladinho, direitinho, né? Imagina se você compra a sua caixa. Sem graça, né? Mas o que vale é o conteúdo que está dentro. Você não vai comprar um vidro de perfume sem perfume, porque
você compra uma garrafa de perfume, você usa, quando termina, você descarta a vasilha que o perfume estava. É descartável. Mas então, vou finalizar este vídeo e falando para vocês como eu sou grato realmente pelas amizades que eu tenho feito pelo mundo, nesse mundão nosso aí. Eu sou muito grato realmente às coisas que eu tenho aprendido nesse mundão nosso. Se existem muitas coisas ruins, você tem que começar a mudar o seu hábito de vida também, a enxergar só coisas ruins, porque no mundo também há coisas boas. É só você mudar o seu ambiente. Eu sei que o número de pessoas boas é pequeno, pelo contingente de pessoas que vivem ao nosso redor o tempo todo, 24/48, sempre. Na vida eu aprendi uma coisa: ou você faz amizades ou você faz inimigos. Mas é muito mais prazeroso e é muito melhor, menos trabalhoso você juntar amigos do que você juntar inimigos. Então faça com que realmente as pessoas possam ser os seus amigos, independentemente das loucuras, das besteiras que eles cometerem. Mas amizade é isso. É correção, é choro, né? É tristeza, é carinho, mas isso é porque nós somos seres humanos e todos os seres humanos eles precisam de atenção, de carinho, eles precisam de alguém que o escute, alguém que preste atenção na gente. Precisamos de pessoas que, né, que prestem atenção na gente, que vê nossas boas qualidades, não vê só o lado ruim, não vê só o lado ruim da coisa, mas vê as nossas qualidades também, vê o quanto nós podemos ser bons, vê o quanto podemos ser melhores. Isso não tem a ver só comigo, isso tem a ver com todas as pessoas que tiver ao meu redor, porque se eu conheço, se eu tenho essa sabedoria, se Deus me deu essa sabedoria, Ele vai cobrar de mim, não das pessoas que estão ao meu redor, porque eles não teve a mesma vocação que eu tenho. Então eles não vão ter a mesma certeza que eu tenho de muitas coisas. Eles vão ter dúvidas, sim, eles vão duvidar, sim, mas eu já não tenho dúvidas. Então as coisas serão mais dolorosas para mim do que para as pessoas que não conhecem. Então se eu conheço, eu tenho que pôr em prática aquilo que eu conheço, aquilo que eu vivi e aquilo que eu preciso viver. Pessoal, 38 minutos de vídeo. Eu falo pra caramba, eu sei disso, eu sei. Eu tenho a plena certeza de todas essas coisas. Mas por que vocês não devem falar? Porque fala tanto de Deus, às vezes é chato, é enjoado. Mas é porque quase ninguém nos ensina o certo. Então por isso eu tô aqui. Não quer dizer que eu sou 100% certo. Não quer dizer que eu sou certo, gente. Mas, como eu disse, acabei de falar, eu não quero ser cobrado pelo aquilo que eu sei. Quando um professor de matemática ele vai ensinar matemática, ele tem que fazer com que os alunos aprendam a matemática. Então ele vai usar métodos, vai usar meios, vai explicar várias vezes, vai conversar várias vezes, vai passar problemas para você tentar resolver, entendeu? A mesma coisa é Deus. Nosso professor está ali para nos treinar por meio do seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Não tem outros meios, outros métodos pelo qual possamos aprender desse jeito, conforme realmente o próprio Deus ele quer que aprendamos. Gente, eu quero encerrar, mas eu vou encerrar dizendo para vocês: busquem, escolha o lado para que vocês possam servir. Eu escolhi Deus de verdade, porque
Até mesmo o inimigo ele precisa da permissão de Deus para muitas coisas. Ele precisa. Boa noite para todos, um grande abraço.